Nasci com a doença lá que a medicina até hoje não sabe explicar. Nasci com a doença entre os antigos, era chamada míngua. Por isso que eu não cresci muito de pequenininho assim, né? Eu tenho esse tamanho bonito do Jorge, grandão, que eu gostaria de ter. Mas, quando nasci, o papai servia ovo para os deuses. Papai, mamãe, servindo um bichinho velho lá. E o médico pega-me, e eu tinha 8 meses, irmã Silvia, e pesava 800 gramas. Minha cama é uma caixinha de sapato. Eu dormia dentro de uma caixa de sapato. E o médico me pega e diz: me leva para morrer em casa, tá morto, não tem mais o que fazer. Eu cheguei em casa, minha avó é menor que eu, desse tamanho, menor que a irmã ali, desse tamanho, mas cheia da graça de Deus, está com 96 anos. Amém. E ela pegou-me e disse assim: ele deixou levar na igreja que Jesus vai curar ele. Pegaram e levantaram para cima, porque o presbítero estava na direção do culto, levantou eu com uma mãozinha para cima e disse: Deus, é teu, toma conta, está curado, meu irmãozinho. Para casa. E antes de nós irmos para o culto, Paulinho, eu não tomava água, nem água eu estava tomando, estava morrendo a língua, muito menos alimento. Quando cheguei em casa, fui me dar água, colherinha de mexer café. Da colherinha de mexer café para colherinha de sopa. E aí, graças ao nome do Senhor, hoje eu estou aqui. Amém, Jesus. Aleluia. Não era para eu estar aqui, viu, louvor? Não era. Mas aprove Deus. Por quê? Pela obra que Deus tinha a executar na minha vida. Amém, Deus. E assim é contigo, querido. Assim é contigo, minha querida irmã. Assim é conosco. O sistema diz não, o médico diz não, os enfermos diz não. Mas a palavra final, quem é que tem que dizer? Deus. Aleluia! Então creia. Creia no Deus que é. No Deus que faz. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus faz. Deus é. Aleluia. E Paulo, Gênesis capítulo 12, verso 20. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Olha, não está dizendo Deus o meu nome, mas o nome de Abraão. O teu nome. E tu serás uma bênção. Pegou para ti, não? E tu serás o quê? Então toca no peitinho assim, ó. Diga: eu sou uma bênção. Eu estou debaixo da bênção. Eu vivo esta bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica a Deus e ele sente, por favor. Podemos assentar. Meus amados, torna-se então de suma importância nós entendemos aqui e buscarmos então direcionar nossos olhos para essa breve chamada reflexão desse chamado personagem que ora tem sido então tem sido revelado como chamado pai da fé. E esse pai da fé que ora nós estamos então desde o início do culto motivando-nos a entender o que é fé. Aos Hebreus vai falar que fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a convicção das coisas que
que eu espero. Então eu não estou vendo do outro lado, mas eu creio que a minha vitória não está lá do outro lado, está aqui. Amém. Aleluia. É só esticar a mão e pegá-la. Em nome de Jesus. Aleluia. Sendo assim, para alcançar então esse chamado título como pai da fé, onde este homem que leva-nos então direcionar ou optar em livrar-se, meus irmãos, de tais embaraços, para quê? Para que possamos, ou então para que esses embaraços que possivelmente levaria até mesmo a um título de um homem não ser visto como um covarde diante de tais confrontos, não ser visto como um homem tímido, descrente ou até mesmo um homem resistente. Então eu estou lhes falando que quando vem um título para este homem, a fim de que ele possa entender, vivenciar, pegar e viver. Aleluia. Deus coloca ele quem? Abraão, diante de alguma situação. E essa situação, para ele então começar a entender, ele tinha agora que querer desprender-se do seu próprio eu. Do eu. Porque o próprio, lá na faculdade nós aprendemos que esse eu vai levar nós a muitas das vezes a uma visão tacanha, curta. Não é assim? É quando eu olho, eu acho, eu sou, eu penso, eu quero, e tudo eu, esse pronome, vai levando nós muitas das vezes a ter uma vida só aqui. Eu não consigo ver, presbítero Rogério, eu não consigo ver a minha vitória até onde o presbítero está, ali na porta, não dá nem 10 metros. Por quê? Porque o meu eu, a visão ou os olhos, que tem uma ideia de faculdades mentais no grego, vai me levar então a viver somente aquilo que eu quero evidenciar. E aí que está a dinâmica dessa grandiosidade, expressão de uma conotação divina. Deus convida ele a mudar de uma identidade. Deus convida o homem a dizer: ei, eu quero te dar uma nova identidade. Glória a Deus. Ei, eu quero te dar uma nova perspectiva. Glória a Deus. Ei, eu quero te dar uma nova visão. Eu quero ampliar a tua visão, aquilo que aí nos teus olhos está te levando somente numa visão curta, tacanha. Tu só consegue olhar aqui. E eu quero te levar a vivenciar 360 graus da bênção que eu e Yahvé, Todo-Poderoso, posso te conduzir a uma dinâmica comigo. É o que Deus estava fazendo com o homem chamado Abraão. Olha aí, olhando para essa situação, querido, pode-se então se perceber que vivemos muitas das vezes as pisadas desse velho chamado Abraão. E aí tu vai fazer uma perspectiva aí, uma análise, para direcionar então se realmente o que eu estou te falar tem sentido ou não. Aleluia. Pessoas que, tremendas chamadas, pessoas com grandiosas vocações da parte do Senhor, com ministérios grandíssimos, com a marca que reflete a anos-luzes do que Deus tem para abençoar a vida do teu irmão, da tua irmã, tu seres uma bênção. E aqui que eu quero direcionar os teus olhos a fim que a tua mentalidade, o teu coração, a tua alma esteja aberta a entender o que Deus quer para mim e para ti. Porém, esse refletir, ele vai não só refletir daquele direcionamento, daquele posicionamento, meu irmão, mas não só no âmbito físico, mas principalmente no âmbito espiritual. A coisa ali era com Yahvé, o dono do mundo, meu querido. Nós não estamos falando com o nosso presidente Lula, não, nós estamos falando do Todo-Poderoso, dono da minha, da tua vida, aquele que dá-nos vida, aquele que a própria medicina está se rendendo agora, dizendo que nós vamos até aqui, mas já reconhecemos
Senhor. Aleluia. Depois, outrora, fomos fazer uma fertilização. E chamou minha atenção, minha querida, que o médico chamou o moço e disse assim para mim e minha esposa: nós vamos até aqui. Ainda entendemos que a vida está na mão do Senhor. O médico, aleluia, aonde o bisturi do médico vai só até uma parte, até onde ele consegue, por meio dos seus aparelhos, chegar. Mas quando relatamos e levamos a vivenciar essa grandeza do Todo-Poderoso, o Deus que mexe em tudo, o Deus que governa tudo na sua mão, Glória a Deus. oh glória, Meu Senhor. tudo está concentrado no seu domínio, porque para isso ele é soberano. Glória a Deus. Aleluia. A soberania dele expressa o seu poder. Glória a Deus. Todavia, meus queridos, esses embaraços que levam a nós, esses enredos, que muitas das vezes não conseguem deixar nós avançar. Avançar onde, pastor? Avançar no mundo espiritual. Porque o mundo físico nós já estamos vencendo. O mundo natural já está nos promovendo. Mas o espiritual ainda é as tamanhas resistências que o homem, a mulher, ainda senta na cadeira chamada razão e diz: não, eu vou só até aqui. E o dono do mundo, todo poderoso, diz: eu quero te promover a mais. Aleluia. Um pouquinho a mais. Glória a Deus. Lava na frente, vamos comigo. Maravilhoso. Aleluia. Esses enredos conseguem então trazer a nós a uma visão pequena. E a proposta de Deus para mim e para ti é essa: quero avançar. Por quê? Porque existem coisas, situações, adversidades que levantam-se diante de nós para nos levar, para nos colocar subjugados, amarrados, presos, sem querer ver o ápice da nossa vitória. E a proposta de Deus para Abraão é essa: Abraão, Abraão, eu quero que tu sejas conhecido. Aleluia. Aleluia. Abraão estava vivendo subjugado a uma ideologia de pecado, de maldições hereditárias. O capítulo 11 leva-nos a entender essa realidade, aonde o homem estava então vivendo sob o seu próprio orgulho, a sua vaidade, a sua ignorância, pensando que chegaria até o céu e tentando construir uma pirâmide, tentando construir algo que viesse a alcançar o topo do céu, arranha-céu. E Deus olha para o homem e Deus vê o homem de uma maneira pequena, e que era somente ele fazer isso aqui, ó. Terminou o homem, terminou a espécie. Mas Deus, pela sua grandiosidade, bondade e misericórdia, Ele olha e diz para a Trindade: desçamos e confundamos as línguas. Desçamos e confundamos. Porque até então, queridos, o homem estava acertando, cogitando, questionando, envaidecendo-se, e chegando até onde para ele era o seu tudo, o quê? Chegar diante a Deus, ter o seu acesso pelas suas próprias forças. É o que a psicologia leva a nós a entender. Humanismo, eu posso. E aí entra aquela teoria lá dos seus ambientes dizendo: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Aleluia. Mas quando eu olho para dentro da veracidade da palavra, eu creio, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, se Deus permitir, se Deus quiser. Por quê? Porque a vida do homem está no governo de Deus. A minha vida, a tua vida, está no governo de Deus. Deus olha para o homem nessa realidade. Deus olha para um gênero e começa a ver que o homem estava
sustentando ele auto se guiar. Porém, o Senhor então permite que muitas das vezes esses embaraços, esses enredos, essa falta de levar nós a sonhar, a vivenciar a nossa vitória, leva o homem então a muitas das vezes a parar de sonhar, a não querer conquistar. Mas Deus, a proposta é o contrário. Deus quer que o homem conquiste. Ele quer que o homem, aleluia, o exalte, viva a sua vitória, pautada numa analogia de que em tudo aquilo que ele colocar a sua mão é pela bondade e misericórdia. Aleluia. De Deus. Obrigado, Senhor. Então tu está sentado me ouvindo aí porque Deus te trouxe. Olha, pessoas que vão estar aqui. Glória a Deus. Deus disse, não, a bênção hoje é do Jorge, é da Silvia, é do Paulinho, é da Regina, é do Carlos, é do Josué, é do Rogério, é dos jovens. Aleluia. A bênção é de quem eu já selecionei para o dia de hoje receber. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Com isso, vão somente empurrando então o homem, empurrando os seus ministérios, as suas vidas espirituais. Por quê? Porque até então ele não entende que se ele se move é pela bondade. Se ele sai para trabalhar é porque a misericórdia do Senhor te sustenta. É Deus. Aleluia. Se tu está respirando aí é porque Deus está permitindo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus, Ele governa a tua vida como Ele quer. Amém, Pai. Aleluia. Eu quero pregar bem quietinho, bem assim pautadamente para que tu entendas o que Deus quer. Porém, com isso então, o homem leva segundo o seu intuito. Mas, meu querido, fazendo então uma análise desse personagem Abraão, e aqui é essa pergunta: será que poderíamos até usar, empregar sobre ele, falar sobre Abraão? Será que teríamos condições de falar, então, fazer uma analogia e um comparativo entre a vida de Abraão e o meu posicionamento? Será que tu terias coragem de dizer para ti mesmo e para também os outros que te assistem: olhe para mim? Por quê? Porque eu estou debaixo da bênção de Abraão. E como assim, pastor? Porque quando Deus olha para Abraão, Deus olha para ele e diz o seguinte: far-te-ei de ti uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Olha aí. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão estava recebendo o que, pastor? Uma proposta de Deus. Abraão estava recebendo uma proposta do Senhor. Para quê? Para que se ele se desprendesse, saísse da visão do eu, largasse a sua razão, largasse a sua mentalidade, a fim de se propor entregar a sua vida inteiramente ao Senhor, confiando nas promessas dele. Deus estava tirando Abraão de uma fria. Deus estava livrando Abraão de uma fria. Por quê? Porque Abraão estava vivendo a pior situação, maldição hereditária. O que é isso? É quando nossos antepassados, nossas gerações, nossas transgeracionais vão lá viver aquela maldição e criando para si outras ideologias de fé, e vai passando de pai para filho, de filho para pai, para neto, e vai embora. Mas quando chega em Abraão, Deus disse: ei, Abraão, tranca tudo, o meu negócio contigo, eu quero ser o teu Deus, eu quero ser o teu Senhor. O homem, teus pais estão lá tentando criar arranha-céus para chegar até mim, não precisa isso, é só tu confiares em mim, Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Deus estava dizendo para ele: a coisa
Nós, seres humanos, que continuamos pensando assim, que Deus é um Deus complicado. Deus não é complicado, é o homem que complica. É o homem que cria situações adversas. Seguindo essa linha, queridos, entendemos então que o chamado de Deus para Abraão no capítulo 12 foi a proposta de Yahvé. Quem é Yahvé? O Senhor. Para Abraão não fora somente uma oportunidade de fazer e ser abençoado, mas também de um rompimento de maldições hereditárias. Aleluia. E aqui usa-se dizer: meu pai era doente, cai em mim também. Meu pai era bêbado, eu também tenho que beber. A minha mãe entregava-se à prostituição, eu também tenho que ser. Não, meu querido, são maldições que em Cristo nós rompemos quando entregamos a nossa vida ao Senhor. É rompido todas as maldições. Aí vai nos acompanhar outro tipo de maldição, a maldição diária, que é aquela que eu uso pelo poder eficaz da minha boca, da minha palavra, o efeito da língua. Como assim, pastor? É quando eu não consigo ver a vitória, a minha mente, os meus olhos estão fechados para a vitória. E eu olho e digo assim: está brava a coisa. Eu estou alto me amaldiçoando. Meu salário não vai dar nem para passar um mês. Realmente, tu não passas um mês. Por quê? Porque o que era para ser bênção, tu já amaldiçoou. Aleluia. Chegas em casa, tu vê a tua esposa tentando te agradar, te receber, te beijar, levantar a língua astral da questão. Aí tu olha: puxa vida, mulher, quando é que vai te arrumar? A mulher sente mais frustrada, clausura-se mais. Não é assim, queridos. Deus nos deu autoridade. Tiago diz, capítulo 3, verso 9 de Tiago: com esta língua eu abençoo o meu irmão, com esta língua também eu tenho poder para amaldiçoá-lo. Que possamos usar desse poder eficaz da língua, aleluia, para abençoar a minha vida, mas também a vida do meu próximo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, meu jovem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque eu estou semeando. O que semeia pouco também colherá pouco. O que semeia com abastança também colherá com fartura. Semeias o que é bom. Semeias o que é bom. Aleluia, tu vais colher o que é bom. Não está vendo? Não precisa tu ver. Aleluia. Creia. Porque quando nós vemos, refere-se então a uma análise natural e humana. Mas quando não consigo ver, então entra em ação aquilo que eu tenho, a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo, mas eu creio. Glória a Deus. Eu já peguei ela na mão. Eu vou sair daqui abençoado. Oh, glória! Eu vou sair daqui cheio de Deus. Eu vou sair daqui com a minha vitória, porque eu vim buscar a minha vitória. Deus estava dizendo para Abraão essa realidade. Olha aí. Vou te abençoar. Aleluia. E aqui entendemos então que quando nós percebemos essa realidade, essa grandiosidade de romper com os enredos de maldições hereditárias. Aleluia. O mundo está de mal a pior. O problema do mundo que não quer Deus. Eu quero, eu não estou mal, eu estou bem. Aleluia. Ah, vai entrar agora, não sei o que pode entrar, sair, fazer o que acontecer. Não me interessa. Interessante eu saber que eu creio num Deus capaz. Amém. E essa é a realidade. Outro sim. Então vem
para ele, amados, aqui ó, a proposta surge aos ouvidos: sai da tua terra. Tudo por quê? Porque a terra estava enferma. E o que é a terra? É aquilo que assiste, que traz a sustentabilidade dos teus pés. Aquilo que para ti é interessante estar envolvido, imbuído dentro de uma realidade que para mim e para ti vamos então terminar a nossa vida de acordo com como nós já traçamos. Para Abraão estava muito bom ficar ali em Ur dos Caldeus. Mas Deus disse assim para ele: rapaz, eu quero te levar além. Quer ir comigo? Larga a tua terra. Larga aquilo que os teus olhos estão dizendo que é bom. Aleluia. Larga e vem comigo. Sai da tua terra. A terra está enferma e Deus não tem como te abençoar se é aquilo que está trazendo uma sustentabilidade ao teu estilo de vida que alguém já te deu ou que tu mesmo cavocaste. Uma vez que agora Deus não vai ter parceria alguma com a situação que está debaixo de maldições. Por quê? Porque Deus é Deus de bênção, Deus não é Deus de morte e nem de maldições. Aleluia. Tu viste que eu li agora capítulo 1 de Isaías, verso 19. E eu vou te dar o melhor dessa terra. Aleluia. Meus queridos, entenda essa verdade. Sai da tua terra, ou sim, sai da tua casa. A palavra casa ou barrite quer dizer essa realidade, abrigo, estabelecer. Olha aí, abrigo ou estabelecer. Outro sim, Deus diz para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela. E a palavra parentela no hebraico aqui vai representar gerações. Deixa as tuas gerações. Tudo por quê, meus irmãos? Porque Deus não utilizaria os vínculos das gerações que estavam sob maldições da pessoa de Abraão. Deus estava dizendo para ele: eu quero te abençoar, rapaz, mas corta o cordãozinho umbilical, larga a família de mão, larga a tua parentela de mão, estou debaixo de maldições, e eu sou Deus de bênção, eu quero te abençoar. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus de bênção. Deus é Deus de bênção. Deus é Deus de bênção. Haja vista Abraão agora, queridos, estamos com 75 anos. Então, ao tomar essa decisão, ainda tem ele tamanha fé para entender. Se Deus está falando, está falado. Jesus. Aleluia. Deus está dizendo, está dito. Não precisam questionar, não precisam duvidar, não precisam resistir. Deus está dizendo, está falado, a bênção chegou, pega aí, meu irmão. Pega aí, meu. Aleluia. Por quê? Porque Deus garante-nos a vitória, uma vez que entendamos, submetemos-nos sobre o seu governo. E o governo de Deus, ele não nos dá direito de cogitar, questionar, duvidar, resistir ou até mesmo bater o pulso. Se ele está dizendo para mim e para ti: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluia. Basta. Basta. Não precisa mais ficar inventando, criando. E Deus então está dizendo: rapaz, já está com 75 anos. Abraão começa então, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele começa a descer. Então ele desce para o Egito. E olha quando o homem fecha os ouvidos para o que Deus tem. Olha quando o homem fecha os ouvidos, chamando o coração, a alma, a mente, para o que Deus quer. Abraão começou, em vez de esquadrinhar os seus passos, meu querido, alvo à vontade suprema de Deus, ele começa a descer. E desce para o Egito. O Egito é representativo do mundo lá fora, do pecado. Desceu. Desce para o Egito. E quando ele desce para o Egito, ele vai viver então uma vida de mentira. Aleluia.
E aqui é interessante no capítulo 3, verso 7, quando ele vai relacionar-se agora com o seu sobrinho. Ló, 13 e verso 7. Abraão separa-se do seu sobrinho. Quando ele entende a dimensão do que Deus queria para ele, quando ele começa a entender e submeter-se ao chamado de Deus. Ouve então ali, meu amado, que te amo. Obrigado por ter vindo, Deus te abençoe. Aleluia, obrigado, irmão. Prazer. Volte sempre. Quando Deus então relaciona-se com ele, houve então ali contenda entre os pastores, aleluia, e Deus começa a falar com ele, com os pastores, porque ele estava ainda vivenciando um momento difícil de uma interpretação ao que Deus queria. Aleluia. Deus queria mais para ele, e ele começou a descer para o Egito. Deus queria mais para ele. E aí a vida de engano, de enredo, a vida que ele estava vivendo, estava levando não só ele estar envolvido, mas ele estava agora envolvendo os seus irmãos, envolvendo a sua família, envolvendo os seus parentes, envolvendo a sua vida e a situação que estava então, aleluia, envolto ao posicionamento errado que Abraão estava tomando. Aleluia. Sendo assim, meus amados, Abraão não estava entendendo o que Deus queria para ele. Ló, o seu tio, Ló, o seu sobrinho, surge contenda entre eles. Por quê? Por causa da motivação do pecado. Relacionado a isso aqui, olhando então para o que permeava dentro da alma do velho chamado Abraão. A Bíblia vai dizer que ele estava agora estéril. Aleluia. Sem gerar, sem poder gerar. Aleluia. O velho Abraão estava estéril. Já então tinha livrado-se do seu sobrinho, mas não ficava ainda acomodado, conformado com a situação, e ele vivia questionando Deus, tu me prometeu a minha geração, tu prometeu que faria de mim uma bênção, Deus, tu me prometeu que as bênçãos estariam sobre minha vida. Aleluia. E ele vivia falando com Deus aquelas orações que muitas das vezes eu e tu vivemos questionando Deus: até quando, Deus? Tu vai me abençoar? Por que tu está vivendo isso, Deus? Do velho Abraão passou a mesma coisa. Aleluia. A mesma situação. Glória a Deus. Aleluia. Inconformado, não estava acomodado com a situação. E ele ainda cobrava a Deus em querer gerar. O intuito dele, evangelista Josué, era dizer: Deus, eu preciso ver a tua promessa cumprir-se na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Lá estava o velho Abraão, questionando o Senhor. Aleluia. Cobrando do Senhor. Aleluia. O homem então passa a testar a sua morte. Não é quando, meus irmãos, o médico vem e diz: não vai dar mais, não tem mais jeito, desista do teu sonho. E sim quando ele cai no comodismo, no conformismo, nos ismos da sua própria ideologia de vida. Aleluia. É os ismos que levam o homem muitas das vezes não querer mais sonhar. É o comodismo, é o ismo que leva o homem a parar de entender que o projeto de Deus não encerrou. Aleluia. Mas por que tudo isso acontece conosco, irmão? Porque nós muitas das vezes estamos vivendo uma vida não de acordo com a palavra do Senhor. Então vem Deus e permite que esta situação se prolongue. Então vem Deus e permite que essa situação chegue até nós. Aleluia. Passe então agora Abraão viver um estado quase de morte espiritual. Amém? Deus, aleluia. Já então, meu amado e querido irmão, para esse homem havia o quê? Uma forte expressão. E qual é a forte expressão que caíra dentro do coração dele?
É quando ele fechava os olhinhos e Deus falava com ele, dizia assim, ó, de ti farei uma grande nação. Aleluia. O que fazia todo dia, Marcelina? O homem chamava Abraão levantar-se e chegar diante da sua tenda e respirar bem fundo. Eram as promessas de Yahvé. De ti, Aleluia. de ti, de ti, de ti, vou fazer uma grande nação. Obrigada, Senhor. De ti farei uma grande nação. Logo ele passa a crer. E quando ele creu, meu irmão, ele entendeu que era só acreditar. Mesmo dentro então aqui da sua casa, só que ele via que era mais uma razão para continuar atrapalhando o plano de Deus. Olha aí, o Abraão estava vivendo, por quê? Porque quando o anjo chega dentro da sua casa, na porta da tenda, ali havia incredulidade. E a pergunta para mim e para ti é essa: o que Deus consegue ver quando Ele olha para ti, ou entra dentro da tua casa chamada alma, mente, coração? O que Ele consegue ver? Aleluia. O que Ele consegue detectar na tua vida? Aleluia. Está entendendo o perigo da coisa? Olha aí, ó. Atrapalhando os planos de Deus. Uma oportunidade deste varão aqui, ó, olhar para o seu servo e dizer: vou ficar com esse rapaz Damasceno, Senhor. Ele olhava e via só uma situação adversa, irmão Regina. Além da falta de fé da sua esposa, além da incredulidade que permeava dentro da sua tenda. Ele viu dia a dia Eliezer, Damasceno andando para cima e para baixo. E ele começava a permear dentro da mente dele: Deus me prometeu, mas só que eu vejo o Damasceno. Eu não consigo ver mais nada, só vejo só treva. Aleluia. Está ali o Damasceno, deu certo. Agora eu vou te dizer para ti, ó. Ele começa a conjecturar consigo próprio: eu estou ficando velho, doente. Aleluia. Minha amada está velha, estamos fora dos costumes sexuais, tudo acabou. Foi somente coisas da minha cabeça. Fui eu que achei que Deus tinha falado comigo. Foi eu que interpretei que Deus disse para mim que eu seria uma bênção. Fui eu que entendi que Deus disse para mim que de mim seria então, aleluia, a fonte para as nações, eu seria o pai das nações. Isso é coisa da minha cabeça, é fruto da minha mente. Olha aí. Foi Deus? Não, fui eu. Fui eu que interpretei tudo. A situação que eu estou vendo é diferente. Minha mulher está velha, está doente, eu estou velho. Só vejo o Damasceno andar para cima e para baixo. Vamos te dar o nome de Damasceno, Eliezer. Olha aqui, ó. A palavra Eliezer no hebraico, Deus o ajuda. Ele olhava e via o Damasceno como uma luta. Ele olhava e via então a promessa de Deus retardar. Ele olhava e via então que o seu sonho, a sua vida, a sua realidade era totalmente o inverso do que Deus estava dizendo. Eu coloquei Damasceno dentro da tua casa, Eliezer, para te ajudar. É eu, sou o Senhor, a tua ajuda, a tua força, a tua baluarte. Aleluia. Sou eu, teu baluarte. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Tudo acabou, pensa ele. Foi coisa da minha cabeça. Abraão então estava desanimado, meu irmão, depreciado. Quando ele para na porta da tenda da casa dele, querido, a depressão pegou a mente de Abraão. Abraão já não estava mais vivendo aquela razão de entusiasmo conjugal. Abraão não sabia mais quem era sua esposa. Está lá dentro de casa.
uma grande nação. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí. Vem Deus então e passa a animar Abraão. Era preciso que Deus viesse para animá-lo, no capítulo 15. Ele tinha então que passar esta fase e ganhar a chamada honorável título como pai da fé. Mas para ele ganhar o título como pai da fé, ele tinha que sair daquela mesmice espiritual que ele estava vivendo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Né? Glória a ti, Jesus. E a pergunta é essa: está disposto a sair dessa mesmice espiritual? Essa visão tacanha, curta, de ver na igreja mais um cultinho, de ver no culto quando eu quero, de ver na igreja se eu estou com vontade, de falar em língua se eu quero, ninguém manda em mim. Era a mentalidade do velho Abraão. Mente culta, estava sem força, sem energia, sem ânimo, sem coragem. Deus disse: só tem uma maneira de esse homem pegar agora e começar a vivenciar outra situação. Então vem Deus e anima Abraão. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Jesus. E olha o ânimo de Deus, Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo. Aleluia. Era para estar pulando aí, meu irmão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. E o que é o escudo? É aquilo que Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 6 em diante. Ó, vem o dardo, o soldado ele pega aquele escudo e protege-se. Mas como? Os dardos lá, o seu opositor pega aquela flecha, coloca no bicho e bota o fogo e joga, e o camarada tá aqui, ó, coloca aqui, protege e mete dentro do balde d'água, resfria e está pronto de novo. Aleluia. E Deus está dizendo ainda que o diabo queira destruir os teus sonhos. Aleluia. Eu sou teu, Aleluia. Escudo. sou teu, aleluia. Aleluia. Ainda que as flechas que não te pegar, eu sou o teu escudo. Glória a Deus. Aí, ó, eu sou o teu escudo. Aleluia. Glória, aleluia. O teu grandíssimo galardão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não está dizendo eu sou o teu galardão, não. Ele está dizendo eu sou o teu grandíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia para a vitória. Glória a Deus. O que Deus está dizendo? Eu sou mais do que uma vitória na tua vida. Eu vou te dar mais do que uma vitória. Eu vou te dar uma vitória grandíssima. Aleluia. Por quê? Porque enquanto eu for o teu escudo, não tem diabo que vai acertar a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Jesus. Observe. Deus está dizendo para ele. Porém, quando ele olha para dentro de si, o que ele vê? Só uma situação adversa. Ele tinha que passar aquela fase. Caso contrário, tu não conheceria ele como pai da fé. E sim o covarde Abraão. E sim o descrente Abraão. E sim o resistente Abraão. Mas Deus não queria dar esse título para ele. Deus queria dar um título como pai da fé. Amém. Aleluia. O pai da fé. Glória a Deus. Passou-se aqui pelo menos 24 anos para o velho Abraão. Mesmo com 99 anos. Ainda ele com 99 anos. Vem Satanás e começa a bombardear na mente dele, tenta tirar ele do foco, colocando uma mulher na vida dele chamada Agar. Tu és poderoso, Deus. O velho Abraão, fora dos princípios sexuais, fora de uma vida ativa. Mas mesmo ali Deus está dizendo para ele: rapaz, eu quero te abençoar. Aleluia. A mulher dele estava velha e Deus queria abençoar ele. Aleluia. Vem Satanás e bombardeia na mente dele. Não há idade, meu irmão, para o bicho velho.
vier e vir te tentar, o propósito dele é te arrancar da fase em que Deus está te conduzindo a uma fase de uma grande vitória. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso. Eu prego essa mensagem Oh Deus, tu és bom, Senhor. com entusiasmo na minha alma. Tu és maravilhoso, Deus. Eu prego essa palavra, irmão, com uma convicção na minha alma. Glória a Deus. Aleluia. Para mim a igreja parece que está repleta de pessoas aqui dentro. Aleluia. Eu olho daqui, parece que eu estou vendo a igreja repleta de pessoas em pé, esperando, como um passarinho só comendo Aleluia. a palavra que está descendo. E Deus está revelando a sua verdade. Por quê? Porque nós temos que pregar uma palavra de vitória, de incentivo e mostrar quem é esse outro Deus que o diabo cria na tua mente, um Deus justiceiro. Não, é um Deus capaz de abençoar a tua vida. Aleluia. Mas quando eu vou ver essa vitória, pastor? Quando tu passares a crer. Glória a Deus. Aleluia. Crer. Tu és bom, Jesus. Crer. Tu és bom. Olha aí. Aleluia. Deus está conduzindo, então. O propósito dele é te conduzir a uma vida de vitória. Jesus. Aleluia. Como assim? Para Deus ter que abençoar Abraão, pai de multidões, o hebraico vai trazer essa ideia. E Sara, ela teve também que Deus mudar o nome de Abrão, que era o pai elevado, para o pai de multidões, Abraão. Sara para a princesa. E quando Abraão fecha agora 100 anos, é sua esposa com 90 anos, Deus vem cumprir a promessa. Ou seja, Abraão teve que passar as fases, tendo ele que sair da terra, do meio dos seus parentes, para vir ter outro nome, outra identidade. De alguém rebelde, de alguém desobediente, para o Pai das Nações. Coisa linda, né? Aleluia. A espera do tempo certo chegar. Amém. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Então convém lembrar, queridos, Tu és bom, Jesus. que até o lugar da tua bênção é de suma importância. Ou seja, tu estás no local certo para receber a tua vitória hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O endereço da bênção que Deus tinha proposto para o homem chamado Abraão era outro senão, a vitória de Abraão para ele alcançar era outro senão no lugar chamado Carvalhais. E a palavra Carvalhais vai trazer a ideia de árvore frondosa. Para Deus então começar. Outro sim, maré, a palavra maré é força. Então para Deus dar força para ele crer e ver a árvore começar a ser frutífera. Quando ele levanta os seus olhos, quando ele coloca Deus dentro da sua mente, aleluia. Quando ele então agora passa a pensar na promessa de Deus, somando a isso vem então a promessa ao seu encontro. Quando ele coloca agora a promessa dentro da sua alma e passa a crer que Deus é o Deus que faz cumprir as suas promessas, Amém. Glória a Deus. a promessa vai ao encontro dele. Glória a Deus. Deus vai ao encontro dele. Oh, glória a Deus. Deus vai ao teu encontro. Amém. Deus vem ao teu encontro. Deus vem à tua pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Capítulo 21 nasce a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 21, o Senhor visita Sara. Amém. Olha que palavra linda, Deus te visitou. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. É, Pai. Glória a Deus, meu Rei. Ai, nação, obrigado. Senhor. Aleluia. Deus visitou. Glória, glória, glória a Deus. E é interessante tu perceberes aqui que a visita de Deus na vida do homem é com um objetivo. É,
fazer ser cumprida a sua promessa. Amém. Glória a Deus. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Aleluia. Glória a Deus. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho da sua velhice. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Nós chamamos. Aleluia. Agora eu vou te dizer uma nova aqui, ó. Olha para mim aqui, depois tu baixa a cabecinha. Aleluia. Sabe por que muitas das pessoas não recebem a visita de Deus? Nós bom Jesus. Sabe por quê? Aleluia. Não sabe? Eu vou te explicar. Porque muitas das vezes não são receptivos a tais visitas. É verdade. Aleluia. Misericórdia, Senhor. Sara não creu lá dentro da sua casa, mas ela esperou. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Glória. Senhor. Pegou para ti ou não? Amém. Tu pode estar com a fé desse tamanho. Glória a Deus. Glória Tá a com a Deus. fezinha assim, ó. Já não. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Mas ele te prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Espera que ele vai voltar. Amém. Glória a Deus. Espera que ele vai vir ao teu encontro. Aleluia. Oh, glória. É, Jesus. Viu? Outro sim, vou te trazer uma nova aqui, ó. Ele viu dentro da casa que faltara fé à irmã Sara. Mas mesmo assim ele não deixou de ir ter um encontro com ela ou visitar a Sara. Deus. Por quê? Porque não dependia da fé da Sara, dependia do poder eficaz da sua palavra. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia, 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 Obrigada, meu rei. Tu és maravilhoso. aleluia, aleluia. Obrigada, amado Espírito Santo. Capítulo 21 nasce a promessa. Nós amamos. E Abraão pôde ser chamado agora como o pai da fé. Amém. Aleluia. Tu viu? Que não obstante a situação que ele vivera, É, Jesus. ele ainda não era chamado como pai da fé. É Deus. Mesmo ele saindo lá, presbítero, lá no meio dos céus. Mesmo ele deixando a sua parentela lá do outro lado. É Deus. Mesmo ele deixando a sua terra. Mesmo ele deixando seus sonhos. Mesmo ele mentindo, vivendo uma vida por um instante, um momento de vergonha para si próprio e para o ministério de Deus na vida dele. Todavia, Deus cumpriu a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Quando Deus vem sobre ele, o Senhor então no capítulo 21 faz notório a sua promessa. Glória a Deus. Abraão pôde ser chamado como pai da fé. Aleluia. Não só porque ele abraçou a sua promessa, mas porque devolveu a promessa ao Moriá. Amém. Aleluia. E aqui é a chave da tua vitória para a tua identidade ser mudada. Aqui que está a chave da minha e da tua vitória. Glória a Deus. Nós podemos estar numa igreja de conceitos e preceitos, conceitos e doutrinas, e podemos viver qualquer situação que nós propusemos viver. Porém, para Abraão, quando Deus vai falar com Abraão, quando Deus vai se manifestar e dar a ele a credencial para Abraão, uma nova identidade. Abraão, ele teve que agora se desprender daquilo que era o seu sonho, o seu objetivo. Abraão teve que querer abrir mão da sua identidade. Por quê? Porque Deus estava dizendo para ele: rapaz, a tua promessa está lá no Moriá. E a palavra Moriá no hebraico traz uma ideia de escolhido por Javé. É Deus que escolhe o lugar da tua vitória. É, Pai, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É Deus que escolhe. É Deus que determina. É Deus que vai mudar a razão ideológica da tua vida, uma vez que tu te dispõe
e querer pegar uma outra identidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas existe um lugar, Moriá. Deus queria então ajudar Abraão. Ajudar o que, pastor? A passar a última fase da sua vida espiritual, física e mental, para ser conhecido então como pai da fé. E a pergunta para ti é essa, encerro aqui: queres ser conhecido como aquele diante ao mundo espiritual que Deus já fez as coisas com ele diferente do que eu e os senhores objetivamos, sonhamos, projetamos? Ele quer mudar a tua identidade, Ele quer mudar a tua razão, Ele quer que tu venhas no culto e faça desse culto o teu maior, único culto, como se fosse o último teu. Por quê? Porque tu estás na presença dele. E se a Bíblia diz que na presença dele até os montes tremem. Glória a Deus, aleluia. Está aí, irmão. Glória. Pai, glória ao teu nome. Perdemos a nossa identidade quando nós começamos a querer criar liturgias de culto. Perdemos a nossa identidade quando nós queremos dar para Deus o que nós achamos que Ele, o que eu acho que Ele tem que receber. Deus disse para Abraão: Abraão, a proposta é única para ti. Te sujeite, eu mudo a tua identidade. Glória a Deus, aleluia. Te coloca e eu dou para ti outro nome. Oh, Abraão, eu sou o mesmo Deus, o Deus e a fé, o Deus que conhece tudo e todos. Glória a Deus, aleluia. Deus estava dizendo: tu não está lidando com Deus de parede, Deus pequeno, Deus de Jesus. Glória a Deus. Tu está lidando com o Senhor, o dono deste mundo, o dono da tua vida, o dono dos teus sonhos. O Ragamaga Santuriamaga. Para Abraão receber uma nova identidade, ele teve que passar por essas fases. Tu não és melhor do que Abraão. Para de questionar Deus, para de dubiar, para de cochear em dois pensamentos. Não sei, eu estou, eu acho, eu quero, é eu. Tira este eu, porque esse eu não é de Deus, é nós dependemos. Eu entrego os meus cuidados ao Senhor e confio nele. Glória a Deus, aleluia. Para Abraão tudo estava encerrado. Para Abraão não havia mais oportunidade de nada, irmão. Para Abraão só o que ele via era desgraça. Para Abraão só o que ele via eram os temores de uma vida enterrada, os seus sonhos lá no deserto. Mas Deus disse: eu sou Deus das planícies, eu sou Deus do deserto, eu sou Deus dos montes, eu vou ao teu encontro, Abraão. E quando eu chegar diante de ti, eu tenho um objetivo. Qual, Senhor? Eu venho para fazer cumprir as minhas promessas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus visitou Abraão. Se tu deixares hoje, Deus te visita. Glória a Deus, Se aleluia. tu ansiares hoje, Deus faz o que ele fez com Sara, ele te visita. Glória a Deus, aleluia. Mas a visita de Deus não veio como a nossa visita, só para tirar vantagens. A nossa visita em certas casas é só para nós tirar proveito. Deus veio e disse: Deus visitou, e Deus visitou a irmã Sara, e tinha dito, e assim fez aquilo que ele tinha dito. Ele cumpriu a sua verdade. Ele cumpriu, ele cumpriu, ele cumpriu. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes nós temos que passar por este Moriá, meu irmão. Moriá de Deus é a entrega da nossa identidade. Para uns é o Jaboque,
alguém para você orar. Aleluia. Aleluia. Para Abraão, Deus teve que conduzi-lo ao lugar para ele receber uma outra identidade. Se Deus tiver que te levar para o Moriá, Deus te levará. Aleluia. Mas entendas, Ele vai te levar para tu receberes a tua promessa. Amém? Deus te guarde, que Deus te abençoe, que tu sejas cheio de